O agronegócio brasileiro tem uma fraqueza: os fertilizantes. 90% do que a gente consome de fertilizantes vem do exterior, e isso deixa as plantações aqui mais vulneráveis ao que acontece no mundo, seja o bloqueio de uma passagem marítima importante ou mesmo as idas e vindas do câmbio, já que a maior parte desses insumos é comprada em dólar. E não é algo banal. Em média, os fertilizantes representaram 23% de todo o custo de produção da soja, do milho e do algodão em 2024. Isso não impacta só ali o campo. Os produtores geralmente escolhem repassar esse custo maior para os consumidores. E não demora para uma alta no preço dos fertilizantes afetar o preço da comida. O governo brasileiro conhece essa vulnerabilidade e já faz um tempo vem tentando resolver ela. A meta é até 2050 conseguir suprir metade da demanda nacional com a produção nacional. Uma parte relevante do plano passa pela Petrobras, que nos últimos tempos vem reativando fábricas que estavam paradas. A estatal voltou a colocar o ramo dos fertilizantes na lista de prioridades dela, revertendo um plano de desinvestimento que começou lá em 2017. Mas não faltam desafios para que esse plano avance. Essa é mais do que uma história sobre fertilizantes. É uma história sobre como um dos maiores produtores de alimentos do mundo passou a depender tanto do mercado externo, que anda cada vez mais instável. E também sobre como o papel da Petrobras nesse mercado foi mudando a depender de quem tinha a caneta na mão lá em Brasília. Eu vou te contar tudo isso, aí você segue o Invest News, beleza? Pra gente entender essa história direito, a gente precisa lembrar rapidinho das aulas de ciência na escola. Fertilizante é um termo guarda-chuva para uma gama de produtos químicos que nutrem as plantas. Eles são divididos em 3 grandes grupos. O primeiro é dos nitrogenados, que tem como base o nitrogênio, o N da tabela periódica. Depois tem os fosfatados, com base em fósforo, o P da tabela. E tem os com base em potássio, o K. Juntos eles formam um complexo NPK. Os fertilizantes fosfatados e os potássicos vêm da mineração. São extraídos de rochas e depois processados para uso agrícola. No Brasil, a gente importa uns 75% dos fosfatados e 91% dos potássicos que a gente consome. No caso deles, o problema é essencialmente geológico. Em geral, as reservas brasileiras são escassas, profundas demais ou de difícil acesso. Já os fertilizantes nitrogenados são produzidos na indústria, geralmente a partir de gás natural. Não por acaso, os grandes produtores de petróleo e gás também são protagonistas nesse mercado. É o caso da Rússia, da China, Estados Unidos, Catar, Arábia Saudita, enfim. O Brasil foge desse padrão. Apesar de ser o 9º maior produtor de petróleo do mundo, o país importa 95% dos fertilizantes nitrogenados que consome. E nesse caso, o problema nem é falta de matéria-prima. O Brasil até produz quantidades relevantes de gás natural, mas boa parte desse volume é reinjetada nos próprios poços, como uma forma de aumentar a extração de petróleo, que é mais lucrativo. Quando o gás é reinjetado, ele aumenta a pressão dentro do reservatório e por isso o petróleo sobe com mais facilidade. O que sobra de gás não chega a suprir a demanda interna. Por isso, o Brasil precisa importar gás, e é um custo caro. Nos Estados Unidos, ele custa em média $2 por milhão de BTUs, que é a métrica padrão do mercado. Já no Brasil, o preço chega a $12. Ou seja, como o país não consegue usar o próprio gás natural, traz de fora a custos menos competitivos. Isso, por extensão, acaba deixando o fertilizante nitrogenado daqui menos competitivo também. Por isso, o setor nunca deslanchou de verdade por aqui. Para você ter uma ideia, só uma empresa privada fabrica nitrogenados no Brasil. Segundo o sindicato do setor, é a empresa norueguesa Yara, que opera uma planta em Cubatão, no litoral paulista. E ainda assim, ela opera bem abaixo da capacidade por causa do alto custo de produção. Até pouco tempo atrás, a própria Petrobras tinha desistido desse mercado. Em 2017, no governo Temer, a estatal anunciou que colocaria seus ativos de fertilizantes à venda. 2 anos depois, ela arrendou 2 fábricas no Nordeste para a Unigel, uma gigante privada do setor petroquímico. Ou seja, a Petrobras cedeu essas fábricas para que a empresa operasse lá. Uma fica em Camaçari, na Bahia, e outra em Laranjeiras, em Sergipe. Essas são as chamadas Fafens, de fábricas de fertilizantes nitrogenados. A Petrobras também tentava vender a ANSA, uma fábrica no Paraná, mas não encontrou compradores e em 2020 decidiu deixar ela parada, sem produzir. Eu entrevistei o Roberto Castelo Branco, que foi presidente da Petrobras entre 2019 e 2021. Ele me disse que essas operações davam um retorno bem abaixo do custo de capital.
ou seja, que eles estavam na prática queimando dinheiro. Na época, durante o governo Bolsonaro, a estatal estava avançando no plano de vender os ativos que não davam tanto dinheiro quanto a extração de petróleo. Mas aí, em 2022, o governo federal foi obrigado a repensar essa decisão, que na prática reforçava a dependência que o Brasil tinha no mercado externo. Isso porque a guerra entre Rússia e Ucrânia fez os preços dos fertilizantes dispararem e acendeu o alerta para o risco de desabastecimento global, já que a Rússia é um dos principais fornecedores do mundo. O preço internacional da ureia, o principal fertilizante nitrogenado, tinha mais que dobrado nos primeiros meses do ano. Foi aí que, em março de 2022, o governo lançou o Plano Nacional de Fertilizantes, com a meta de reduzir essa vulnerabilidade até 2050. E a Petrobras ali também precisou reconsiderar seus planos. Já no governo Lula III, a companhia anunciou formalmente o retorno ao setor. E a decisão começou a sair do papel já na gestão da atual CEO, Magda Chambriard, quando a Petrobras anunciou que reativaria a ANSA no Paraná. E também que retomaria o projeto de uma fábrica de nitrogenados no Mato Grosso do Sul, que estava parado desde 2014, mesmo com 80% da obra já concluída. Essa retomada ganhou ainda mais força agora em 2026, com a reativação das Fafens da Bahia e de Sergipe. Até então arrendadas para a Unigel, elas estavam paradas desde 2023. Na época, a empresa concluiu que não valia a pena operar, dadas as condições do mercado naquele momento. Hoje, as Fafens colocam no mercado 12% da demanda nacional de ureia, mas a ambição é maior. Até 2029, a Petrobras quer chegar a fornecer 35% do mercado nacional do nutriente. Na prática, a decisão de retomar a produção passa por uma escolha política, e ela reflete um debate ainda mais antigo sobre o que se espera de uma estatal: operar estritamente com base no retorno financeiro ou assumir atividades menos rentáveis, mais consideradas estratégicas para o país. O Brasil já esteve perto da autossuficiência no setor. Lá nos anos 70, no regime militar, quando o agronegócio começava a deslanchar, o governo também se preocupou em desenvolver os insumos dele, e os fertilizantes estavam nessa lista. Esse movimento rendeu frutos na década seguinte. Nos anos 80, o país chegou perto de se abastecer sozinho de fertilizantes. Mas desde então, o setor entrou, saiu e voltou para a lista de prioridades do governo algumas vezes. A partir dos anos 2000, a produção nacional simplesmente não conseguiu acompanhar o ritmo de crescimento do agronegócio. Agora, em 2026, a Petrobras voltou a ser a principal aposta do Brasil para não depender tanto assim dos fertilizantes internacionais. De novo, é o debate a respeito do papel de uma estatal em um setor que nunca foi capaz de atrair o setor privado. De qualquer maneira, a Petrobras não vai conseguir resolver tudo sozinha. No melhor cenário, ela daria conta da demanda pelos fertilizantes nitrogenados, só que eles representam só 1/3 do total. O restante depende de segmentos nos quais a Petrobras nem atua. Ou seja, no curto prazo, o agro brasileiro não tem outra alternativa a não ser ficar bem de olho no que acontece lá fora.